Professor Adalto Lourenço, uma das críticas mais comuns que, não precisa nem ser cientista, pessoas mais esclarecidas um pouquinho, fazem a narrativa da Bíblia, do livro de Gênesis, é em relação ao dilúvio. De onde veio toda aquela água lá? O senhor falou no bloco anterior sobre a água do planeta Terra e provou que a água do planeta Terra só é do planeta Terra, a água dos cometas é diferente, e isso é bem interessante. Mas de onde veio a água do dilúvio? O dilúvio é um mito ou é um fato que a ciência pode provar? E se pode, ele é global ou localizado? Essa é uma pergunta também muito interessante. Olha só, existem cerca de 250 relatos espalhados pelo mundo todo. Os aborígenes da Austrália têm, vários grupos na África, inclusive os pigmeus possuem, ou seja, 250 grupos espalhados pelo planeta todo, têm o seguinte relato, se nós pudermos resumir nos elementos principais. Um dos seus antepassados teria salvo os animais num barco por causa de uma grande inundação causada pela ira dos deuses ou de um deus. 5 elementos. A pergunta científica, no fundo é matemática, que nós temos que fazer é o seguinte: qual a probabilidade de 250 culturas terem inventado exatamente a mesma mentira? Ou seja, nós não estamos tratando com um mito. É algo que ficou guardado como parte, como memória coletiva de todas essas culturas ao longo de todos esses anos. Esse é o primeiro ponto importante. O segundo ponto, que é muito interessante, a pergunta de onde teria vindo toda a água. A Bíblia diz que a água não veio de cima. A Bíblia diz que romperam-se as fontes do grande abismo. A água veio de baixo. Em 2013, no estado de Rondônia, foi encontrado um diamante, sendo que 1,5% da sua massa é água. Isso significa que o planeta Terra já teve um oceano gigantesco lá embaixo. Não está mais lá. Ajuda? Mas não é fogo que tem no centro da Terra? Isso tem que descer bastante. Estou falando assim de mais ou menos uns 50 quilômetros de profundidade. Lembra que se nós descermos, são mais ou menos 6.370 quilômetros descendo. Estou falando só de uns 50. Só para falar nisso, para as pessoas terem uma noção, se a gente pegar o que a gente chama de crosta terrestre, a terra firme, essa parte que a gente está em cima, e compararmos com um ovo, ou seja, se nós fizéssemos um ovo do tamanho do planeta Terra, a casca do ovo seria muito, muito, muito maior do que essa casquinha que a gente mora em cima dela aqui no planeta Terra. Ou seja, mais ou menos uns 50 quilômetros abaixo, de 50 a 100 quilômetros, já houve um oceano gigantesco nesse planeta que não está mais lá. Então não foi chuva? Não, a chuva foi o resultado dessa água vindo de baixo. Esse é o resultado. Como assim? Se a água vem de baixo, ela não chove? Lembra que ela está sob pressão. Teria que haver uma rachadura para essa água sair lá de baixo. Ela jorrou. Ela jorrou. Isso caía como abundante chuva. É mais ou menos não é a descrição que nós temos lá. Então, a física e a mecânica do dilúvio, examinando o que nós temos no planeta Terra, tanto na geologia do planeta e tudo mais. E isso que causou a divisão dos continentes? Sem dúvida. Tem que ter uma rachadura, tá, para essa água sair lá de baixo. Já percebeu que dá para encaixar a América do Sul com a África? Isso tem a ver com as tais placas tectônicas? Sim. É o movimento delas. Hoje as tectônicas são mais ou menos assim. Se você pegar a América do Sul e a África, a distância é mais ou menos de 3.000 quilômetros e a velocidade de afastamento é de mais ou menos 2 centímetros por ano, que é quase a velocidade que a nossa unha cresce por ano. Tá? Se você fizer uma continha rápida, você vai perceber que para afastar 3.000 quilômetros a 2 centímetros por ano, demoraria 150 milhões de anos. E as pessoas falam, mas a Bíblia está falando de uma cronologia, aí, um dilúvio de mais ou menos uns 4.500 anos atrás. Ou seja, teria demorado 150 milhões de anos. 150 milhões de anos se a velocidade de afastamento for constante. Quem garante que foi constante? Pelo que tudo indica, não foi constante. Eu coloco isso de uma forma bem simples. Na física, a gente resolve coisas de uma forma bem básica, bem natural. Um carro viajando a 2 centímetros por ano, se bater num poste, ele não vai amassar. Sim. Olha as cordilheiras de montanhas, que são esses amassados que a gente tem na face do planeta.
não pode ter sido a 2 centímetros por ano. Foi um cataclisma. Foi um cataclisma. Foi muito mais rápido no passado. Hoje não é tanto quanto já teria sido no passado. Como teria sido o processo, doutor? Se você tem água na parte de baixo dessa crosta terrestre e essa água está saindo, você tem os processos de aquaplanagem ou hidroplanagem. Certo. Ou seja, você tem rocha em cima de água. Como é que funciona? Você pegar uma pedrinha, vai lá no lago e joga a pedrinha, ela sai batendo na água e sai pulando. Se você está um dia dirigindo o seu carro na estrada e está chovendo muito e você vira bruscamente e o seu pneu talvez se não tiver uma boa aderência, o seu carro vai aquaplanar, vai escorregar em cima do asfalto. Mesmo processo. Então, se você tem água aqui embaixo, uma ruptura, você tem que ter essas placas se movimentando. Movimento mais rápido porque tem água embaixo. E essa água secou? Essa água deve ter chegado até a superfície do planeta. Não pode ter sido muito, mas o suficiente para inundar o planeta todo. Com o movimento das tectônicas, você começa a ter compressão e elevação. Em outras palavras, se você pegar a área do que teria sido a Pangeia no passado e somar com a área de todos os continentes hoje, você vai perceber que a somatória das áreas dos continentes hoje teria sido menor do que a área da Pangeia. O que significa? Essa área foi compressa, comprimida e elevada. Então nós temos cadeias de montanhas e outras coisas. E é possível dizer, por exemplo, que o deserto do Saara já foi um oceano? Sim, porque nós já encontramos até fósseis de baleia lá. Fóssil de baleia no deserto? É. Se você pegar na China, a mesma coisa, tem um deserto gigantesco lá na China. E como é que se explica isso? Onde é que está o oceano que estava lá? É só inundar o planeta. Se você inundar um planeta, você tem um planeta todo embaixo d'água. Não é interessante que dá para a gente fazer algo assim bem simples em laboratório? É o seguinte, nós estudamos aquilo que se chama densidade. Se eu pegar uma bola de isopor de 10 centímetros de diâmetro e uma bola de chumbo de 10 centímetros de diâmetro, a bola de chumbo é muito mais pesada do que a bola de isopor. Por Isso quê? é diferença de densidade. Diferença de densidade. Qual seria a densidade de um peixe dentro d'água? A densidade da água, praticamente. Porque se for muito maior, ele afunda, se for menor, ele só fica boiando. Qual seria a densidade de um anfíbio dentro d'água? Um pouco menor do que a densidade de um peixe dentro d'água. Qual a densidade de um réptil dentro d'água? Menor do que a densidade de um anfíbio dentro d'água. Qual a densidade de aves e mamíferos dentro d'água? Aí depende do tipo de pena, pelo, coisas desse jeito. Mas seria menor do que a densidade de um réptil dentro d'água. Vamos pegar os 5, desculpe. Temos peixes mortos, anfíbios mortos, répteis mortos, mamíferos e aves mortos, todo meio de uma misturada de lama e água aí. Se eu produzir pressão e descompressão no meio dessa água e dessa lama, os que têm densidade maior afundam, vão mais para o fundo. Os que têm densidade menor, quando eu produzir um processo de descompressão nesse sistema, os que têm densidade menor sobem. Deixa eu colocar da seguinte forma. Vamos imaginar que o planeta Terra estivesse totalmente inundado com água. Lá embaixo você tem água e lama e animais mortos misturados no meio de toda essa água e essa lama. Maré alta, compressão. Maré baixa, descompressão. Maré alta com compressão faria com que os que têm densidade maior afundassem. Densidade maior qual? Peixe? Não. Peixe são os peixes, estão lá embaixo. Densidade menor seriam mamíferos e aves. Ou seja, quando você tem maré alta, a pressão é maior, os que têm densidade maior afundam. Maré baixa, densidade menor, os que têm pressão menor, os que têm densidade menor sobem. Depois de maré alta produzindo pressão, maré baixa, descompressão, depois de um tempo, você teria uma ordem de animais mortos no meio dessa água e dessa lama. A ordem seria peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e aves, alguma coisa assim, ou aves e mamíferos. Isso a gente reproduz em laboratório. Qual a ordem que nós encontramos no registro fóssil? Peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e aves, aves e mamíferos. Então está provado que houve o dilúvio. Foi universal? A pergunta é, por que Deus iria pedir para Noé construir um barco, sendo que aves e animais migram de um lugar para outro espontaneamente? Está respondido.